Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje nós vamos estar compartilhando sobre a lição 5 da nossa revista, a revista Palavra e Vida, Frutos do Espírito, tá? Aqui para o irmão conferir. Lição 5, você pode viver com alegria nos momentos difíceis. Nós vamos estar compartilhando, se você não quiser ou não conseguir entrar no aplicativo para EBD online, então você pode estar acompanhando nossa escola bíblica de hoje, desse domingo, dia 19 de abril de 2020, aqui por esse vídeo no YouTube. Então vamos iniciar, eu gostaria de estar orando com você, e aí nós vamos compartilhar o estudo de hoje. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, colocamos para nossas vidas nas Tuas mãos, que o Senhor venha falar aos nossos corações, esteja conosco. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto base é Abacuque 3, versículo 18, que diz: Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto, anteriormente, fala ainda que a figueira não floresça, entre outras coisas, fala ali que mesmo que eu tenha perdido tudo, aí no 18 fala, eu me alegrarei no Senhor. Por isso que o tema é você pode viver com alegria nos momentos difíceis. E esse texto é bem claro quanto a isso. E eu me lembro de Jó. Jó, ao perder tudo, ele se prostra, fica triste, porém ele adora, ele clama ao Senhor, e ele não deixa de adorar ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis. Então, fica para nós aqui esse entendimento. Independente da situação, independente do momento, você continue adorando ao Senhor, que é isso que é o mais importante. A lição ela fala que como é bom olhar para o futuro com grandes expectativas, porém nem sempre nós vivemos com grandes expectativas. Muitas das vezes nós estamos correndo o risco, e acontece, de sermos assaltados pelo desespero, a perca de esperança, das coisas não melhorarem. E essa lição não planejada, mas ela tem a ver com o que estamos vivendo, época de coronavírus. Nós podemos, meus irmãos, buscar alegria, felicidade fora de nós, como diz aqui, contentamento, em relacionamentos, entretenimentos, consumo e inúmeras coisas. Porém, isso deixa ainda um vazio, nos deixa inseguros, independentes de algo para ser feliz, com variações de humor. Então, porque nós não temos controle sobre essas coisas, e isso não nos traz a alegria verdadeira. Porém, nós precisamos buscar onde encontramos a alegria verdadeira. Aqui o estudo também fala, na outra página, página 29, sobre estimular o organismo, alimentação, repouso, atividade física e medicamentos. Porém, ele fala também que nessa situação de tanta luta, tanta dificuldade, muitas vezes não conseguimos parar para fazer isso, ou não temos tempo, dinheiro para fazer uma boa dieta, um bom exercício físico, entre outras coisas. Isso tudo é discutível, mas é certo que em momentos difíceis nós não conseguimos sempre nos concentrar às atividades físicas, às situações que estamos vivendo, tá? Então, como diz que situações ruins provocam emoções desagradáveis e nosso organismo fica abalado, fica assim. Nós precisamos nos cuidar quanto a isso. Nossa mente é atacada, e principalmente até por notícias que muitas das vezes exageram nas notícias ruins, tanto internet, Facebook, televisão. Então é bom nós filtrarmos um pouco isso e buscarmos viver adorando ao Senhor, buscar conhecimento e entendimento da palavra, seja atualizado nas notícias, mas foque somente na palavra e não no que as notícias têm mostrado. Desculpa. Então, o que fazer quando coisas ruins acontecem ou coisas boas deixam de acontecer? Como se alegrar nos momentos difíceis? Antes de entrar no primeiro ponto, eu gostaria já de te adiantar que como que eu vou viver com alegria nos momentos difíceis? É buscando ao Senhor Jesus Cristo. Somente Ele que pode nos dar a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Somente Ele que nos fortalece em situações onde necessitamos estar firmes. E Jesus, Ele é o centro e Ele pode nos fortalecer nisso tudo. Então o primeiro ponto diz: porque Deus
como conseguimos, né, nos manter alegres, felizes, bem em momentos difíceis? Primeiro, porque Deus blindou seus filhos com sua alegria. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é alegria. Lá em Gálatas 5:22, fala sobre esse texto. Gálatas 5:22 fala assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Então, será que temos nos alegrado mesmo na esperança ou na circunstância? Ou seja, na esperança que é Cristo Jesus que virá nos salvar e também nos fortalece durante esse tempo. Onde temos nos alegrado? Temos sido cristãos que nos alegramos através da cruz de Cristo, da presença de Cristo, de Jesus em nossas vidas, quando o fruto do Espírito marca em nós a alegria, que não nos pode faltar, a alegria da salvação, ou temos nos alegrado somente em circunstâncias. O cristão ele não pode se alegrar somente pelas circunstâncias. A nossa alegria não é uma coisa, não é uma situação, não é algo específico, algo material. A nossa alegria precisa ser Jesus Cristo. A nossa alegria não é circunstancial, ela é da presença de Jesus. Aí segue o texto. A palavra grega traduzida por alegria também pode ser traduzida por gozo, ou seja, prazer, deleite e regozijo, ou seja, grande satisfação. Na língua portuguesa, alegria significa contentamento. Então, o único lugar que a gente consegue contentamento, grande satisfação é em Jesus. Muitos procuram satisfação em inúmeras coisas, procuram satisfação nas drogas, nas bebidas, na prostituição, inúmeras coisas, no pecado. Porém, logo após, vem uma grande desânimo e aí perde essa alegria momentânea. A nossa alegria que nós pregamos e vivemos não é momentânea, ela é constante, ela é diária, porque Jesus está conosco sempre. E por que você tem ficado contente? Né? Aqui fala, e pelo que ficamos contentes? Geralmente ficamos por algo bom que aconteceu, ou que foi realizado, ou foi adquirido, ou seja, guardado. Então, eu fico alegre porque eu tenho Deus em minha vida, que independente do que aconteça, Ele nunca vai me abandonar. Eu fico alegre porque eu não sou cidadão dessa terra, eu sou cidadão do céu, porque entreguei minha vida a Cristo. Então esse é o motivo da minha alegria, porque, como diz no tópico aqui, Deus blindou os seus filhos com alegria, os frutos do Espírito nos trazem alegria. Nós cristãos não podemos ser cristãos que vivem pelos cantos choramingando e reclamando com o povo de Israel, que ficou muito tempo e sofreu, penou por isso. Então que você tenha essa alegria, esse grande motivo de nos alegrar, que é Jesus Cristo, que Ele possa estar firme, que você possa estar firme na presença dEle. Vamos lá. Seguindo aqui na página 29. Enquanto o fruto do Espírito, essa alegria não se reduz a um prazer que procede dos nossos sentimentos ou uma experiência emocional agradável, devido a um acontecimento feliz, mas, olha o que significa a verdadeira alegria, né? Um deleite que decorre do nosso relacionamento com Deus e da consciência de que a vitória em Deus é certa, mesmo em meio ao sofrimento e à aparente derrota. Ou seja, a nossa alegria não está em um momento que houve, que aconteceu, que eu me senti bem. A nossa alegria está em Deus, porque nós confiamos nele e independente da situação que eu estou vivendo, nós estaremos firmes e o Senhor irá nos sustentar. Então esse é o motivo da nossa alegria. E quem tem a presença de Deus sabe o quão é bom servir a Ele. Então, na página 30 agora, trocando a página aqui, fala no finalzinho, essa alegria tem sua fonte além da alegria meramente terrestre e humana. É alegria em Cristo, no Senhor e, portanto, fora de nós mesmos. Então, Deus nos blindou com alegria através do fruto do Espírito, para nós a cada dia estarmos mais alegres e felizes, mesmo em meio a dificuldades. Nós precisamos ter um relacionamento e buscar ao Senhor constantemente. Então leia a Bíblia, ore, louve ao Senhor, coloque um cântico na sua casa. Estamos vivendo um tempo onde você não pode estar no templo,
mas você pode estar em casa adorando as pessoas que você encontrar, mesmo que restritamente, você pode estar adorando com elas, falando da palavra do Senhor, se alegrando na presença de Jesus Cristo. Então, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de orar, não deixe de louvar ao Senhor também com suas atitudes dentro do seu lar. Segundo ponto. Por isso, tome a decisão de se alegrar. Abacuque 3, 17, 18, nós podemos ver que o profeta em crise, ele decide se contentar em Deus, ainda que a sua situação piore. Ali no versículo 17, ele fala, olha, ainda que a figueira não floresça, ou seja, a figueira é uma planta que dá muita sombra, ela não floresceu, não tem descanso, e muitas vezes nós não temos descanso até espiritual. Nem que haja fruto na videira, ou seja, não houve a transformação em uva. E quantas vezes nós não vemos a transformação e mesmo assim nós precisamos decidir nos alegrar. Ainda que o produto da oliveira fale, que não haja mantimento, que eu esteja numa crise financeira, eu vou me alegrar porque eu decido isso, porque eu quero buscar ao Senhor. E os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado e não haja gado, ou seja, ainda que eu tenha perdido tudo. Eu decido me alegrar, porque Ele é o Deus da minha salvação. E aí, lá em o apóstolo Paulo, continuando na lição, o apóstolo Paulo recomenda que tomemos a decisão de nos alegrar em Deus, vivendo com equilíbrio, transformando pensamentos ansiosos em motivos de oração, substituindo pensamentos e pondo em prática os seus ensinos. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículos do 4 ao 9, fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. O apóstolo Paulo, ele é incisivo, olha, sejam alegres, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. Ele nos dá uma orientação sobre o que temos vivido. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tudo que você estiver passando, coloque nas mãos do Senhor e tome uma decisão de se alegrar. Peça ao Senhor para devolver a sua alegria, para que você venha estar compartilhando também com outros essa alegria. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor nisso, pensai. Ele nos orienta a pensar naquilo que agrada ao Senhor, se é verdadeiro, se existe virtude. Então, volte o seu pensamento para as coisas do alto, para as coisas de Deus, para as coisas que te alegram, para a presença do Senhor. No 9 diz, o que aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Tudo isso praticai e o Deus da paz estará convosco. Então que você possa colocar em prática também esses ensinos do apóstolo Paulo. Se alegrar, colocar tudo em oração e pensar naquilo que agrada ao Senhor, naquilo que é bom. Lá em Mateus, se eu não me engano, fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Então, o que você pensar, o que você vê, vai ser aquilo que vai estar sendo refletido através da sua vida. E aí, seguindo na lição, quando focamos em quem Deus é, no seu propósito, nos seus feitos, nos alegrando na esperança, com paciência na tribulação e perseverando na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 2, fala assim, alegrai-vos na esperança que está em Jesus Cristo. Sede pacientes na tribulação. Nós precisamos ter paciência na tribulação, não reclamar e não nos apressar. E perseverai na oração. Então tome a decisão de se alegrar, mas ore. Clame ao Senhor para que tudo isso venha passar e que você decida se alegrar nesse tempo e não ser mais um a reclamar, a questionar, a culpar o governador, a culpar fulano, a culpar o pastor, a culpar o líder, a culpar o familiar. Não. Busque aprender nesse tempo, por mais difícil que seja. Busque aprender e busque se alegrar. Você não pode estar compartilhando apenas com outras pessoas reclamações e questionamentos.
Compartilhe a alegria, compartilhe que nesse momento que você está vivendo, que eu estou vivendo, o Senhor Jesus ele nos traz alegria para nós passarmos por essa situação, nos traz força e confiamos nele que tudo vai dar certo no final. Vamos lá. Alegria é fruto, consequência do andar no Espírito. Então, se você busca a presença do Senhor, está no Espírito Santo, está buscando a presença de Deus, você tem alegria, porque isso é consequência. Por isso, precisamos semear no Espírito, ou seja, investir em nossa espiritualidade. Como eu disse antes, ler a Bíblia, orar, estar buscando a presença do Senhor, para que assim você possa estar alegre na presença dele e alegre no seu dia a dia. Em vez de semear na carne, ou seja, satisfazer os desejos opostos à vontade de Deus. Há em nós uma batalha da nossa antiga natureza contra a nova natureza, a batalha espiritual. Gálatas 5 registra que a sua maturidade espiritual é responsabilidade sua. Sim. A capacitação é divina, mas a decisão é humana. A alegria do Senhor é a sua força, mas precisa ser exercida por você diariamente. Então, que a cada dia você busque ao Senhor, esteja mais perto dele, para que a alegria dele possa exalar através da sua vida. Terceiro e último ponto. Crendo que em Deus é possível uma vida de contentamento. E é somente nele que nós vamos ter uma vida de contentamento, de satisfação. Nós não vamos encontrar satisfação em mais nada e mais ninguém. Apenas em Jesus. E apenas não é a palavra diminutiva, porque é somente nele que eu encontro contentamento, que eu encontro satisfação. Porque ele é o único que me dá essa oportunidade. As outras coisas, por mais que você entenda que seja felicidade, alegria, mas é momentânea. A presença de Cristo não é eterna. Vamos lá. Sabemos que ao receber o presente da vida eterna, Deus nos sela com o Espírito Santo da promessa, o qual frutifica em nós as virtudes que marcam a conduta cristã de modo sobrenatural. É o Espírito que produz em nós as qualidades de Cristo. Então, nós precisamos andar no Espírito. Fuja do pecado e viva na presença de Deus. Então, o que nos resta e é o que deve ser feito é fazer o que Deus já nos deu. Fazer com o que Deus já nos deu em meio às circunstâncias que nos sobrevêm. Estou aqui na página 31 já, aqui em cima. Decida se alegrar na esperança de que nada fugiu do plano eterno. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos. Deus não é o autor do mal, mas tudo que está acontecendo, tudo que acontece, ele está no controle, ele não saiu do controle. Então nós precisamos nos alegrar na esperança que Deus está no controle de tudo, mesmo que aos nossos olhos não seja muito bom, mas ele ainda está no controle, ele sempre estará no controle. E lá em Mateus 6, 27 fala assim, que qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Olha como que lá no texto de Mateus nos orienta e nos mostra que Deus está no controle, porque por mais que eu faça, Deus está no controle e eu não posso acrescentar nada à minha vida. Preciso tomar todos os cuidados necessários? Sim, mas Deus está no controle de tudo. Não veja o sofrimento como um muro, mas como um degrau para o seu crescimento. Então, muitos dizem, né, que as tribulações, as lutas, elas são pedagógicas, ou seja, elas nos ensinam algo. E o que você tem aprendido nesse tempo de lutas, de dificuldades? Olha, eu tenho aprendido que o ser humano, ele precisa buscar mais ao Senhor, precisa ser mais dependente de Deus. Muitas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, mas Ele que é o centro de tudo e nós precisamos depender somente dEle. Tenho aprendido nesse tempo que muitas pessoas têm ouvido a palavra do Senhor. Muitas pessoas. Tem uma imagem no Facebook que fala que as igrejas fecharam, mas na verdade foram abertas uma em cada casa. Então, também é um tempo de crescimento do Evangelho, de crescimento da igreja, que os irmãos precisam estar prontos para colher futuramente esses frutos que estão sendo plantados. Essa sementinha que está sendo plantada agora,
nós vamos colher daqui a um tempo. Então, faça desse sofrimento, não um muro onde você não tem como passar, mas de um degrau que nós vamos crescer espiritualmente e também em número de pessoas. Seguindo, você pode escolher se queixar das coisas ruins ou ser grato pelas coisas boas. Você tem essa escolha. Você pode escolher focar no mal que lhe causam ou no bem que a tribulação está produzindo em sua vida. Você pode decidir entre murmurar ou adorar. O povo de Israel murmurou. Uma passagem de 40 dias durou 40 anos. Vamos adorar. Vamos clamar ao Senhor. Em meio ao povo de Israel, aqueles que confiaram sempre, Josué e Caleb, eles viram a terra prometida. De toda aquela geração, somente os dois estavam na entrada da terra prometida. Então, que possamos nos alegrar, que possamos ver o bem que está acontecendo em meio a essa situação, que possamos adorar em vez de murmurar, reclamar ou questionar a Deus. Adore ao Senhor porque Ele sabe tudo e Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Vamos lá. Algumas perguntinhas que a lição nos traz. Que tal recordar o tempo em que você sonhava com algumas coisas que hoje fazem parte da sua vida? Será que hoje você tem algo que um dia você sonhou? Provavelmente sim. Que tal celebrar as bênçãos diárias que Deus tem derramado em sua vida? O fato de você estar respirando, o fato de você estar bem, o fato de você ter o que você tem na sua casa é bênção de Deus. Então se alegre, porque a nossa prosperidade é nós vivemos felizes e alegres e contentes com o que nós temos, com o que Deus nos proporcionou. Então se alegre com o que Deus tem derramado de bênçãos sobre a sua vida. Quanto mais bênçãos você pode comentar e falar nesse momento. Se você quiser anotar, e agora anota. Que bênçãos Deus tem cedido a você diariamente, tem derramado a você diariamente. E aí, última perguntinha, que tal olhar para Deus e lembrar que Ele não vai deixar você sozinho? Tenha essa certeza. Deus jamais vai nos deixar sozinho e jamais vai nos deixar. Confie nisso, que em meio aos momentos de lutas e dificuldades, você pode decidir ter uma vida de alegria, porque o Senhor nunca vai nos deixar, Ele é nossa fortaleza, nossa rocha, nosso socorro bem presente. Então, confie que Jesus nunca vai deixar você sozinho. Entrando na conclusão. Quem disse que devemos nos alegrar em Deus estava preso enquanto escrevia. Então, seja alegre, mas quem escreveu estava preso. Você está livre, mas pode e deve continuar adorando ao Senhor. E o profeta que prometeu se alegrar em Deus estava na iminência de ter sua nação atacada ferozmente por um grande exército. Que exemplos? Pessoas que estavam em situações humanamente terríveis nos orientam a nos alegrar. Então, por que eu vou me entristecer? Se alegre no Senhor. Aí continua aqui, veja a tribulação como um treino para o seu desenvolvimento. Quem você será após essa pandemia? Que você seja uma pessoa que está mais perto de Deus, porque você está tendo um tempo maior para isso. E que em meio a essa situação, você possa viver com alegria nesses momentos difíceis. Para pensar e agir. O fruto do Espírito é alegria e essa alegria nos fortalece. Até que ponto provamos dessa alegria em momentos difíceis? Eu vejo que em todos os momentos. Nos momentos difíceis nós precisamos provar a alegria do Espírito em todas as situações. O que pode nos impedir de viver e pensar alegremente? O que pode nos impedir nesse tempo é o nosso pessimismo, nosso distanciamento de Deus. Se você se distanciar de Deus,
você vai ser impedido de viver e pensar alegremente. Então você precisa estar próximo de Deus, como um amigo, para que você venha a viver e pensar alegremente. E o que fazer para reverter esse quadro, já que a alegria está em nós? A alegria está em nós, então você precisa buscar essa proximidade de Jesus Cristo. Uma criança, ao ir numa cidade grande, ela vê um avião, e esse avião longe no céu, então ela vê, nossa, pai, o avião é tão pequenininho assim, né? Muito pequenininho, ele olhando lá de baixo, o avião no céu, e aquele pai fala, olha, a distância, o tamanho do avião, você vai conseguir medir e entender o quão perto você estiver dele. Então esse pai leva o filho no aeroporto, e logo leva o mais próximo que ele consegue do avião, e o filho vê o tamanho que é um avião. Ele fica impressionado com o tamanho daquele avião. E com isso, nós entendemos que quanto mais perto nós estivermos de Deus, nós vamos ver o tamanho dele e que ele é todo poderoso. Olhe mais para o que Deus está fazendo e comece a contar as bênçãos derramadas sobre a sua vida. Veja o que você já venceu e celebre. Então que você nesse tempo possa, mesmo em meio aos momentos difíceis, viver com alegria. Deus abençoe a sua vida, te dê um dia na presença do Senhor. Até mais, meu irmão. Deus te abençoe.